O segredo do sucesso não é secreto. Nunca foi. Você já sabe tudo o que precisa saber. A diferença entre você e aqueles que vivem a vida que você deseja não está no conhecimento, na sorte ou em alguma fórmula mágica que ainda não descobriu. A diferença está em algo tão simples que você provavelmente vai ignorar: suas escolhas de hoje, repetidas amanhã, e no dia seguinte, e no próximo. A verdade é que você não precisa de mais informação. Você precisa de execução consistente. E o que vou compartilhar com você agora não é uma teoria motivacional vazia. É um princípio matemático, inevitável, que funciona com ou sem sua permissão. Chama-se efeito composto. E quando você realmente entende como ele opera em cada área da sua vida, você percebe algo assustador. 99% das pessoas estão jogando o jogo errado, perseguindo resultados instantâneos enquanto ignoram a única força que realmente constrói riqueza, saúde e liberdade. Este não é mais um vídeo sobre motivação. É sobre mecânica. É sobre como a realidade realmente funciona quando você remove a ilusão da sorte e do acaso. O efeito composto, a matemática silenciosa da riqueza. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso sem esforço visível, enquanto outras trabalham duro a vida inteira e mal conseguem sair do lugar? A resposta não está no talento, na inteligência ou mesmo na quantidade de horas trabalhadas. A resposta está em algo que a maioria das pessoas não consegue ver porque acontece devagar demais para ser notado. É o efeito composto. E ele está funcionando na sua vida agora mesmo, quer você esteja consciente disso ou não. Imagine que alguém oferece a você duas opções. Primeira opção: 3 milhões de dólares em dinheiro agora mesmo. Segunda opção: 1 centavo que dobra de valor todos os dias durante 31 dias. Qual você escolheria? A maioria das pessoas, sem hesitar, pegaria os 3 milhões. Afinal, é dinheiro imediato, tangível, seguro. Mas aqui está o problema. Essa escolha revela exatamente por que a maioria das pessoas nunca fica rica. Porque no 31º dia, aquele centavo que dobrava todos os dias vale mais de 10 milhões de dólares. 10 milhões. De 1 centavo. Isso não é mágica. É matemática. É o poder da multiplicação exponencial. E é exatamente assim que funciona a sua vida quando você faz pequenas escolhas consistentes na direção certa. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Nos primeiros 20 dias desse experimento do centavo, você ainda tem menos de 10 mil dólares. Enquanto isso, seu amigo que pegou os 3 milhões está vivendo bem, comprando carros, viajando, aproveitando. Você olha para sua conta bancária e vê migalhas. Você começa a duvidar. Será que fez a escolha certa? É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Elas não aguentam a invisibilidade do progresso. Elas não confiam no processo porque não veem resultados imediatos. Pense em 3 amigos: Larry, Scott e Brad. Todos têm a mesma idade, ganham 50 mil dólares por ano, são casados e têm uma barriguinha pós-casamento. Nenhuma diferença significativa entre eles. Agora observe o que acontece quando cada um faz escolhas ligeiramente diferentes. Larry continua vivendo exatamente como sempre viveu. Nada muda. Ele está confortável, mas no fundo se pergunta por que nada melhora. Scott decide fazer pequenos ajustes. Ele começa a ler 10 páginas de um bom livro por dia. Escuta 30 minutos de conteúdo educacional no caminho para o trabalho. Corta apenas 125 calorias da dieta diária, o equivalente a um refrigerante. E caminha um pouco mais. Nada dramático. Nada que exija sacrifício heróico. Brad, por outro lado, faz pequenas escolhas na direção oposta. Compra uma televisão grande para assistir suas séries favoritas. Cozinha mais em casa, mas são receitas cheias de queijo e creme que viu no canal de culinária. Instala um bar em casa e adiciona uma bebida extra por semana. De novo, nada extremo. 5 meses depois, não há diferença visível entre os 3. 10 meses, ainda nada. 18 meses, começam a aparecer pequenas mudanças, mas quase imperceptíveis. Mas no 25º mês, a diferença é clara. E no 31º mês, os resultados são chocantes. Brad ganhou 15 quilos. Scott perdeu 15 quilos. A diferença entre os dois é de 30 quilos. Mas não é só isso. Scott leu quase 1000 horas de livros e ouviu conteúdo educacional todos os dias. Ele aplicou o que aprendeu. Conseguiu uma promoção, ganhou um aumento e seu casamento está florescendo. Brad está infeliz no trabalho, seu casamento está em crise e ele não entende o que deu errado. E Larry?
Larry está exatamente onde sempre esteve, apenas um pouco mais frustrado por nada ter mudado. O que criou essa diferença brutal não foi uma grande decisão. Foi uma série de pequenas escolhas, repetidas diariamente, ao longo de meses. Esse é o efeito composto em ação. E aqui está a parte mais importante. No início, parece que nada está acontecendo. Você come uma salada hoje e amanhã não está mais magro. Você lê 10 páginas de um livro e não fica mais inteligente instantaneamente. Você economiza $10 e sua conta bancária não muda. Então seu cérebro conclui que não vale a pena. Mas isso é uma ilusão. Porque o efeito composto não recompensa esforço único. Ele recompensa consistência ao longo do tempo. Pequenas ações inteligentes, mais consistência, mais tempo, igual a uma transformação radical. Essa é a fórmula. E ela é inevitável. A maioria das pessoas falha não porque não sabe o que fazer. Elas falham porque não fazem o que sabem por tempo suficiente para ver os resultados. Elas desistem no 10º dia porque ainda não perderam peso. Desistem no 20º dia porque ainda não ficaram ricas. Mas se continuassem até o 31º dia, viriam a explosão. O problema é que vivemos em uma cultura viciada em gratificação instantânea. Queremos resultados de micro-ondas. Queremos perder 15 quilos em uma semana. Queremos ficar ricos em 6 meses. E quando não conseguimos, procuramos a próxima pílula mágica, o próximo atalho, a próxima promessa vazia. Mas a verdade é que não existem atalhos. Nunca existiram. O que existe é o efeito composto, funcionando silenciosamente a favor ou contra você, dependendo das escolhas que você faz todos os dias. Agora pense nisso. Cada escolha que você faz é como uma gota d'água caindo em um balde. Uma gota não faz diferença. 10 gotas não enchem o balde. 100 gotas mal são notadas. Mas se você continuar, gota após gota, dia após dia, eventualmente o balde transborda. E quando transborda, todos ao seu redor pensam que você teve sorte. Pensam que você é talentoso. Pensam que você teve uma grande oportunidade. Mas você sabe a verdade. Foram as gotas. Foram as pequenas escolhas que ninguém viu, repetidas quando ninguém estava assistindo, acumuladas ao longo do tempo até que se tornaram impossíveis de ignorar. E aqui está a parte mais poderosa. O efeito composto funciona em todas as direções. Se você faz pequenas escolhas ruins todos os dias, elas também se acumulam. Você não fica falido por uma compra. Você não fica obeso por uma refeição. Você não arruína um relacionamento com uma discussão. Mas essas pequenas escolhas negativas, repetidas consistentemente, levam você ladeira abaixo. E o pior é que você nem percebe até que seja tarde demais. Até que você olhe no espelho e não reconheça quem está ali. Até que você olhe sua conta bancária e se pergunte onde foi parar todo o dinheiro. Até que você olhe sua vida e se pergunte como chegou a esse ponto. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: você está exatamente onde suas escolhas diárias te colocaram. Não a sorte. Não as circunstâncias. Suas escolhas. E a boa notícia é que, se suas escolhas te trouxeram até aqui, novas escolhas podem te levar para qualquer lugar que você quiser. Mas você precisa entender algo fundamental: o efeito composto não negocia. Ele não se importa com suas desculpas. Ele não se importa se você estava cansado, estressado ou ocupado. Ele só responde à consistência. Então a pergunta não é se o efeito composto vai funcionar na sua vida. A pergunta é: para qual direção ele está te levando agora? Escolhas invisíveis. O poder oculto das microdecisões. A maior mentira que você acredita sobre sua vida é que suas grandes decisões definem seu destino. Você pensa que o que importa é escolher a faculdade certa, o emprego certo, o parceiro certo. E essas decisões importam, sim. Mas não são elas que determinam a qualidade da sua vida. O que realmente molda seu futuro são as milhares de microdecisões que você toma todos os dias sem nem perceber. Essas escolhas invisíveis são os verdadeiros arquitetos da sua realidade. E a razão pela qual 99% das pessoas nunca chegam onde querem é porque elas não têm consciência dessas escolhas até que seja tarde demais. Toda escolha que você faz inicia um comportamento. Esse comportamento, repetido, torna-se um hábito. E seus hábitos, ao longo do tempo, criam seu destino. Parece simples, certo? Mas aqui está o problema. A maioria das suas escolhas não são escolhas conscientes. Elas são reações automáticas baseadas em programação antiga, em padrões que você absorveu da sua família, da sua cultura,
do seu ambiente. Você não escolheu ativamente a maioria dos seus comportamentos. Você os herdou. E agora eles estão operando no piloto automático, conduzindo sua vida para um destino que você nunca escolheu conscientemente. Pense nisso. Você acorda de manhã e, sem pensar, pega o telefone. Você está escolhendo começar o dia absorvendo as opiniões, ansiedades e agendas de outras pessoas. Ou você pode escolher começar com algo que te nutre, que te fortalece, que alinha sua mente com seus objetivos. Você chega em casa à noite e, sem pensar, liga a televisão. Você está escolhendo entregar sua atenção a entretenimento passivo que não adiciona valor à sua vida. Ou você pode escolher ler, aprender, criar, conectar. Você passa por uma lanchonete e, sem pensar, compra um lanche processado. Você está escolhendo alimentar seu corpo com lixo que te deixa lerdo e doente. Ou você pode escolher algo que te dá energia e vitalidade. Cada uma dessas escolhas parece insignificante no momento, mas somadas ao longo de dias, semanas, meses, anos, elas constroem a totalidade da sua experiência de vida. O verdadeiro desafio não é que você esteja fazendo escolhas ruins de propósito. O desafio é que você nem sabe que está fazendo escolhas. Você está operando no modo automático. E enquanto você estiver no automático, suas escolhas não são realmente suas. Elas são apenas repetições de padrões antigos. Então, como você sai do piloto automático? Como você toma controle das suas escolhas? O primeiro passo é a consciência. Você precisa começar a prestar atenção. E a ferramenta mais poderosa para criar consciência é o rastreamento. Imagine que você quer melhorar suas finanças. Você sabe que precisa gastar menos e economizar mais. Mas você não sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo. Então você começa a rastrear. Você carrega um pequeno caderno e anota cada centavo que gasta. Café, $3. Estacionamento, $5. Lanche rápido, $7. Assinatura de streaming que você esqueceu que tinha, $15 por mês. De repente, você vê os pequenos vazamentos que estão drenando sua riqueza. E apenas o ato de rastrear muda seu comportamento. Porque agora, antes de fazer uma compra impulsiva, você pensa: eu realmente preciso disso? Ou estou apenas reagindo a um impulso momentâneo? E muitas vezes, você decide não comprar. Não porque você não pode pagar, mas porque você agora está consciente da escolha. O mesmo vale para qualquer área da sua vida que você queira melhorar. Se você quer perder peso, rastreie tudo o que come. Se você quer ser mais produtivo, rastreie como passa seu tempo. Se você quer construir melhores relacionamentos, rastreie quantas vezes você realmente se conecta de forma significativa com as pessoas que ama. O simples ato de medir traz consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança. Porque você não pode mudar o que não vê. E você não pode ver o que não está prestando atenção. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. Suas escolhas não são neutras. Cada escolha que você faz está te movendo em uma direção. Ou te aproxima dos seus objetivos, ou te afasta deles. Não existe meio termo. Não existe pausa. Você está sempre escolhendo. E se você não está escolhendo conscientemente, então você está escolhendo inconscientemente deixar sua vida ser definida por padrões antigos e impulsos momentâneos. Pense em uma companhia aérea. Um avião decolando de Los Angeles com destino a Nova York. Se o piloto ajustar a rota em apenas 1 grau, uma mudança tão pequena que ninguém no avião perceberia, onde o avião pousaria. Não em Nova York. Ele pousaria a 150 milhas de distância, em Albany ou Dover. 1 grau. Essa é a diferença entre chegar onde você quer ou acabar completamente fora do curso. E é exatamente assim que funcionam suas microdecisões diárias. Elas parecem insignificantes no momento, mas ao longo do tempo, elas determinam completamente onde você vai parar. Então, quais são as escolhas invisíveis que estão definindo sua vida agora? Você sabe. A maioria das pessoas não sabe. Elas estão fazendo as mesmas escolhas todos os dias, sem questionar, sem perceber. E então, 5 anos depois, elas olham para trás e se perguntam: como cheguei aqui? A resposta é: uma escolha de cada vez. Uma escolha invisível após a outra, compondo ao longo do tempo até criar a realidade que você está vivendo agora. Mas aqui está a parte poderosa. Se suas escolhas passadas criaram sua realidade atual, suas escolhas futuras podem criar qualquer realidade que você desejar. Você não está preso. Você não é vítima das circunstâncias.
Você é o produto das suas escolhas. E a partir de agora, você pode começar a fazer escolhas diferentes. Pequenas escolhas. Invisíveis no momento, mas monumentais ao longo do tempo. Você pode escolher acordar 15 minutos mais cedo para ter tempo de silêncio antes do caos do dia. Você pode escolher substituir uma refeição processada por uma refeição nutritiva. Você pode escolher desligar a televisão e abrir um livro. Você pode escolher ligar para alguém que você ama e ter uma conversa real em vez de apenas rolar feeds de redes sociais. Nenhuma dessas escolhas vai mudar sua vida hoje. Mas todas elas, repetidas consistentemente, vão mudar sua vida completamente. E aqui está o segredo que separa os vencedores dos perdedores. Os vencedores fazem escolhas conscientes. Eles não deixam a vida acontecer com eles. Eles tomam responsabilidade total. 100% de responsabilidade. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quem fez o quê, eles dizem: eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E a partir de agora, eu escolho conscientemente. Essa é a diferença. Essa é a linha divisória entre aqueles que vivem por design e aqueles que vivem por padrão. Então a pergunta que você precisa se fazer agora é: quantas das suas escolhas diárias você está realmente escolhendo? E quantas são apenas repetições automáticas de padrões antigos? Porque até você trazer consciência para suas escolhas, você não está realmente vivendo sua vida. Você está apenas repetindo uma vida que foi programada em você há muito tempo. Mas quando você acorda, quando você começa a escolher conscientemente, tudo muda. Porque agora você não está mais à mercê dos seus impulsos, dos seus condicionamentos, das suas circunstâncias. Agora você está no controle. E quando você está no controle das suas escolhas, você está no controle do seu destino. Hábitos, a arquitetura automática do sucesso. Existe uma força invisível que controla 95% de tudo o que você pensa, sente e faz. Não é sua consciência. Não é sua força de vontade. São seus hábitos. E se você não entender como os hábitos funcionam, você vai passar a vida inteira lutando contra si mesmo, tentando usar motivação e disciplina para forçar mudanças que nunca duram. Porque a verdade é esta: você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. E seus sistemas são construídos pelos seus hábitos. Aristóteles disse: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Pense nisso. Você não se torna bem-sucedido por fazer algo extraordinário uma vez. Você se torna bem-sucedido fazendo coisas comuns de forma extraordinariamente consistente. Larry Bird não era o jogador mais atlético, mais rápido ou mais alto. Mas ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos porque todos os dias, antes da escola, ele arremessava 500 lances livres. Todo dia. Enquanto outros jogadores confiavam em talento natural, Larry construía hábitos que compensavam qualquer desvantagem física. Esse é o poder dos hábitos. Eles transformam pessoas comuns em lendas. Agora, aqui está o problema. Você não escolheu conscientemente a maioria dos seus hábitos. Você os absorveu. Dos seus pais, dos seus amigos, do seu ambiente. E agora eles estão rodando no fundo, no piloto automático, dirigindo sua vida sem que você perceba. Você tem o hábito de pegar o telefone assim que acorda. Você tem o hábito de comer quando está entediado. Você tem o hábito de adiar tarefas difíceis. Você tem o hábito de dizer sim quando deveria dizer não. Esses hábitos não foram escolhas conscientes. Eles são padrões que se formaram ao longo do tempo, ganhando força a cada repetição, até que se tornaram automáticos. E aqui está a parte assustadora: enquanto seus hábitos permanecerem inconscientes, você não tem controle real sobre sua vida. Você é como um cavalo sendo montado por seus hábitos, galopando em uma direção que você nunca escolheu conscientemente. Então, como você retoma o controle? Você começa tornando seus hábitos conscientes. Você identifica os hábitos que estão sabotando seu progresso. E você deliberadamente constrói novos hábitos que apoiam seus objetivos. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta: construir novos hábitos não é sobre força de vontade. Força de vontade é finita. Ela se esgota. É por isso que confiar apenas em motivação e disciplina sempre falha. O que realmente funciona é design de sistemas. Pense em um hábito como uma planta. Quando é jovem, quando é apenas uma mudinha, você pode arrancá-la facilmente. Mas se você deixar crescer, se deixar que as raízes se aprofundem, eventualmente ela se torna uma árvore enorme que você não consegue mais remover.
Seus maus hábitos são como árvores gigantes. Suas raízes estão profundamente entrelaçadas na estrutura da sua vida. E você não vai arrancá-las com um único puxão de força de vontade. Você precisa de uma estratégia. A primeira estratégia é identificar seus gatilhos. Todo hábito tem um gatilho. Alguma coisa que aciona o comportamento automático. Pode ser uma hora do dia, um lugar, uma emoção, uma pessoa. Por exemplo, você chega em casa do trabalho e automaticamente vai direto para a geladeira. O gatilho não é fome. É a transição de um ambiente para outro. Ou você sente estresse e automaticamente alcança o cigarro, a bebida, o celular. O gatilho não é o estresse em si. É a falta de uma estratégia melhor para lidar com ele. Quando você identifica o gatilho, você pode interrompê-lo antes que o hábito automático assuma o controle. A segunda estratégia é limpar a casa. Se você quer parar de beber, tire toda a bebida alcoólica de casa. Não confie na sua força de vontade para resistir à tentação quando ela está a 2 passos de distância. Remova a tentação completamente. Se você quer comer melhor, não compre junk food. Não deixe entrar em casa. Porque se está lá, você vai comer. Não importa quão forte seja a sua intenção. Você não pode confiar em força de vontade. Você precisa projetar seu ambiente para tornar as escolhas certas fáceis e as escolhas erradas difíceis. A terceira estratégia é trocar. Você não precisa sofrer. Você pode substituir maus hábitos por versões melhores que ainda satisfazem a mesma necessidade. Se você tem o hábito de comer sorvete toda noite, não tente simplesmente eliminar. Troque por algo que ainda satisfaça o desejo de doce, mas que seja mais saudável. 2 barras de chocolate em vez de uma tigela de sorvete. Ou frutas com um pouco de mel. A chave é encontrar uma alternativa que atenda à mesma necessidade emocional ou sensorial, mas que esteja alinhada com seus objetivos. A quarta estratégia é facilitar gradualmente. Alguns hábitos estão tão profundamente enraizados que tentar mudá-los de uma vez causa uma reação tão forte que você desiste. Nesses casos, vá devagar. Reduza gradualmente. Se você bebe 5 cafés por dia, não corte para 0 amanhã. Vá para 4 esta semana, 3 na próxima, 2 depois. Dê ao seu corpo e à sua mente tempo para se ajustar. Mudanças lentas duram. Mudanças bruscas quebram. A quinta estratégia é mergulhar de cabeça. Para alguns hábitos, a melhor abordagem é o oposto. Cortar completamente, de uma vez. Não negociar. Não fazer concessões. Apenas parar. Isso funciona especialmente bem quando você tem um motivo emocional forte, um porquê poderoso que te impulsiona. Alguém que fuma há anos pode tentar parar gradualmente e falhar repetidamente. Mas então, em um único momento de clareza, em um evento que muda sua perspectiva, eles param. Completamente. E nunca mais voltam. Às vezes, a melhor estratégia não é diminuir o ritmo. É saltar. Agora, aqui está a parte que separa aqueles que mudam de verdade daqueles que apenas tentam. Você precisa rastrear. Você precisa medir. Porque o que não é medido não é gerenciado. Se você quer construir um novo hábito, crie um registro visual. Um calendário na parede. Toda vez que você executar o hábito, faça um grande X vermelho naquele dia. E então, não quebre a corrente. Cada dia que você marca um X, você está construindo momentum. E depois de algumas semanas, você terá uma corrente longa de XS. E a última coisa que você vai querer fazer é quebrar essa corrente. Isso cria um ciclo de reforço positivo que torna muito mais fácil continuar. E aqui está algo crucial. Construir hábitos não é sobre perfeição. É sobre consistência. Você vai escorregar. Vai ter dias em que falha. E está tudo bem. O erro que a maioria das pessoas comete é achar que, porque falharam uma vez, tudo está perdido. Então eles desistem completamente. Mas lembre-se, um deslize não apaga todo o progresso. Se você perde um treino, não significa que você perdeu toda a sua forma física. Se você come besteira em uma refeição, não significa que você arruinou sua dieta. O que importa não é a perfeição. É não deixar um erro se transformar em 2. É voltar ao curso imediatamente, sem culpa, sem drama, apenas voltando ao padrão. Porque aqui está a verdade. Seus hábitos são mais fortes do que sua motivação. Motivação é como o clima. Ela muda. Alguns dias você acorda animado, pronto para conquistar o mundo. Outros dias, você mal consegue sair da cama. Se você depende de motivação para agir, você só vai agir nos dias bons. Mas se você construir hábitos, você age todos os dias,
independentemente de como se sente. E é essa consistência implacável que cria resultados extraordinários. Pense em escovar os dentes. Você não precisa de motivação para escovar os dentes. Você não precisa de um discurso inspirador. Você simplesmente faz. Por quê? Porque é um hábito. Está tão profundamente programado que seria mais difícil não fazer. Esse é o nível que você quer alcançar com os comportamentos que levam ao sucesso. Você quer que ir à academia seja tão automático quanto escovar os dentes. Você quer que ler seja tão automático quanto verificar seu telefone. E isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Leva repetição. Mas quando você chega lá, quando seus hábitos positivos estão tão enraizados que você os executa sem pensar, você se torna imparável. Porque agora você não está mais lutando contra si mesmo. Você está trabalhando com sua própria natureza, deixando seus hábitos te levarem na direção que você quer ir. Momentum, quando o esforço se multiplica sozinho. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa bem-sucedida em que algo mágico acontece. As coisas que antes exigiam esforço imenso começam a fluir. Oportunidades que você costumava perseguir começam a aparecer. Resultados que demoravam meses para se materializar começam a chegar em semanas. Não é sorte. Não é coincidência. É momentum. E momentum é a diferença entre aqueles que trabalham duro a vida toda sem sair do lugar e aqueles que parecem voar para o sucesso com facilidade. Se você entender como construir momentum, mais importante, como protegê-lo, você terá uma vantagem injusta sobre 99% das pessoas. Pense em um trem parado nos trilhos. Se você colocar um bloco de madeira na frente dele, o trem não consegue se mover. Mas quando esse mesmo trem está em movimento, a 55 milhas por hora, ele pode atravessar uma parede de concreto armado de 1,5 metro de espessura sem nem desacelerar. O que mudou? O momentum. Quando você tem momentum do seu lado, obstáculos que antes pareciam intransponíveis se tornam irrelevantes. Problemas que costumavam paralisá-lo se tornam pequenos inconvenientes. Você se torna uma força imparável. Mas aqui está o problema: momentum não aparece do nada. Você não pode comprá-lo. Você não pode pedir emprestado. Você tem que construí-lo. E construir momentum é a parte mais difícil de qualquer jornada. É como empurrar um carrossel vazio. No começo, você empurra com toda a sua força e ele mal se move. Você empurra mais. Ainda mal se move. Seus músculos doem. Seus pulmões queimam. E você começa a se perguntar se vale a pena. Mas se você continuar empurrando, eventualmente o carrossel começa a girar. Um pouco mais rápido. Um pouco mais fácil. E então, de repente, ele está girando sozinho. Agora, em vez de empurrar com toda a sua força, você só precisa dar pequenos toques para mantê-lo em movimento. Isso é momentum. E é exatamente assim que funciona na vida real. No início de qualquer novo empreendimento, seja construir um negócio, transformar seu corpo, ou dominar uma habilidade, o progresso é dolorosamente lento. Você está colocando muita energia e vendo poucos resultados. É a fase em que a maioria das pessoas desiste. Elas olham ao redor, veem outros que parecem estar progredindo mais rápido, e concluem que não são boas o suficiente, que não têm o que é preciso. Mas a verdade é que elas estão desistindo exatamente no momento em que o momentum estava prestes a entrar em ação. Pense em Michael Phelps. Ele não ganhou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2008 porque teve um bom mês de treino. Ele construiu momentum ao longo de 12 anos de consistência implacável. 12 anos acordando cedo, entrando na piscina, treinando quando estava cansado, quando estava doente, quando não tinha vontade. E durante a maior parte desse tempo, os resultados eram incrementais. Pequenas melhorias. Mas ele continuou. E quando chegou o momento da competição, todo aquele momentum acumulado explodiu em uma performance que parecia sobrenatural. Mas não era sobrenatural. Era momentum. Agora, aqui está algo crucial que a maioria das pessoas não entende. Momentum funciona nas duas direções. Momentum positivo te leva para cima com facilidade crescente. Mas momentum negativo te arrasta para baixo com a mesma força. E uma vez que você está em uma espiral descendente, cada vez fica mais difícil sair. Lembra do Brad, aquele que ganhou 15 quilos? Não foi uma refeição que o colocou nessa trajetória. Foi uma série de pequenas escolhas ruins que criaram momentum negativo. Ele começou a comer um pouco mais. Isso o fez dormir mal. Dormir mal o deixou irritado. Irritado, ele teve problemas no trabalho. Problemas no trabalho criaram estresse.
Estresse o fez comer mais. E assim a espiral continuou, ganhando velocidade, até que ele estava completamente fora de controle. Isso é momentum negativo. E é tão poderoso quanto o momentum positivo, só que na direção errada. Então, como você constrói momentum positivo? Você começa com pequenas vitórias. Vitórias diárias. Você não precisa fazer algo heróico. Você só precisa fazer algo consistente. Todo dia. Sem exceções. Porque momentum não vem de fazer muito de uma vez. Ele vem de fazer um pouco todos os dias. Pense nisso como bombear água de um poço manual antigo. No começo, você bombeia e nada acontece. A maioria das pessoas desiste aqui. Mas se você continuar bombeando, eventualmente algumas gotas aparecem. E se você continuar, o fluxo começa. E uma vez que o fluxo começa, você não precisa mais bombear tão forte. Você só precisa manter o ritmo. Essa é a chave, ritmo. Momentum ama ritmo. Rotinas previsíveis. Disciplinas diárias. Comportamentos que você faz no mesmo horário, no mesmo lugar, da mesma maneira, todos os dias. Por quê? Porque ritmo elimina decisões. E toda vez que você tem que decidir se vai fazer algo, você cria uma oportunidade para não fazer. Mas quando é parte do seu ritmo, você simplesmente faz. Não há negociação. Não há debate interno. Você apenas executa. Pense em Jack Nicklaus, um dos maiores golfistas de todos os tempos. Antes de cada tacada, ele seguia exatamente a mesma rotina. Alinhava o taco, ajustava a postura, balançava o taco, visualizava o alvo. Sempre a mesma sequência. Um psicólogo cronometrou sua rotina em um grande torneio. Da hora em que ele tirava o taco da bolsa até a hora em que ele batia na bola, o tempo nunca variava mais de um segundo. Do primeiro tee ao último putt. Essa consistência criava um ritmo que o colocava em um estado de flow. E nesse estado, ele era imbatível. Agora compare isso com Greg Norman no Masters de 1996. Conforme a pressão aumentava, sua rotina pré-tacada ficava mais rápida. Ele estava apressado. E quando seu ritmo quebrou, seu desempenho desmoronou. Ele perdeu um campeonato que deveria ter ganho facilmente. Por quê? Porque ele perdeu o momentum. E uma vez que você perde o momentum, recuperá-lo é brutalmente difícil. É por isso que proteger seu momentum é tão importante quanto construí-lo. Porque momentum é frágil. Uma interrupção. Um dia perdido. Uma semana de folga. E de repente você está de volta ao início, bombeando aquele poço manual novamente, tentando conseguir que algumas gotas apareçam. Então, como você protege seu momentum? Você nunca quebra a corrente. Você faz o que tem que fazer todos os dias, não importa o que. Não importa como você se sente. Não importa o que está acontecendo. Você executa. Isso não significa que você tem que ser perfeito. Isso não significa que você não pode ter um dia ruim. Mas significa que você não desiste completamente. Se você não pode fazer um treino completo, faça pelo menos 10 minutos. Se você não pode escrever 1000 palavras, escreva pelo menos 100. Se você não pode ler 30 páginas, leia pelo menos uma. O que importa não é a quantidade. É manter a corrente intacta. Porque enquanto a corrente estiver intacta, o momentum permanece. Mas no momento em que você diz vou pular hoje e compensar amanhã, você começa a perder. E uma vez que você começa a perder momentum, é exponencialmente mais difícil voltar. Pense nisso como um foguete saindo da Terra. Ele queima a maior parte do combustível nos primeiros minutos, apenas para escapar da gravidade. Mas uma vez que está em órbita, ele pode deslizar com mínimo esforço. Seus velhos hábitos são como a gravidade. Eles estão tentando te puxar de volta. Nos estágios iniciais de qualquer mudança, você precisa de energia imensa apenas para escapar deles. Mas se você persistir, se você continuar empurrando, eventualmente você atinge a velocidade de escape. E uma vez que você está em órbita, tudo fica mais fácil. Esse é o poder do momentum. E aqui está a parte mais emocionante. Momentum não apenas torna as coisas mais fáceis. Ele multiplica seus resultados. Quando você tem momentum, você não está apenas fazendo mais. Você está obtendo resultados desproporcionais ao esforço que está colocando. Uma chamada leva a 3 indicações. Um artigo leva a 10 oportunidades. Um treino leva a uma explosão de energia que melhora tudo o que você faz naquele dia. Isso é o efeito multiplicador do momentum. E é por isso que, uma vez que você tem momentum, você se sente imparável. Por que você está? Então, onde você está agora?
Você tem momentum trabalhando a seu favor? Ou você está preso, empurrando aquele carrossel pesado, se perguntando se vai começar a se mover? Se você está preso, não desista. Continue empurrando. Porque o momentum está logo ali. Você está mais perto do que pensa. E uma vez que você o alcançar, tudo muda. Influências, os arquitetos invisíveis da sua realidade. Você gosta de pensar que está no controle, que suas decisões são suas, que seus pensamentos são originais, que suas crenças são o resultado de análise racional e experiência pessoal. Mas a verdade é muito mais perturbadora. A maior parte do que você pensa, sente e faz não vem de você. Vem das influências ao seu redor. E se você não tomar controle consciente dessas influências, elas vão moldar sua vida de maneiras que você nunca quis. Você se tornará um produto do seu ambiente em vez de um arquiteto do seu destino. Existem 3 tipos principais de influências operando em você o tempo todo: input, associações e ambiente. Input é o que você alimenta sua mente. Associações são as pessoas com quem você passa tempo. Ambiente é o espaço físico e emocional em que você vive. Cada uma dessas influências está esculpindo sua realidade, seja você consciente disso ou não. E aqui está a parte assustadora. Se você não proteger essas 3 áreas, elas vão trabalhar contra você. Vamos começar com input. Seu cérebro é como um jardim. Se você plantar flores, regar e cuidar, você terá um jardim bonito. Mas se você deixar, as ervas daninhas crescerão sozinhas e tomarão conta de tudo. E é exatamente isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Elas não estão plantando flores intencionalmente. Elas estão permitindo que qualquer coisa cresça, e então se perguntam por que suas mentes estão cheias de ansiedade, negatividade e confusão. Pense no que você consome todos os dias. Notícias que te deixam com medo e estressado. Redes sociais que te fazem sentir inadequado. Entretenimento que não adiciona nenhum valor real à sua vida. Conversas que são apenas reclamações e fofocas. Tudo isso é input. E tudo isso está moldando como você vê o mundo, como você se sente sobre si mesmo e o que você acredita ser possível. Se você alimenta sua mente com lixo, sua vida vai refletir lixo. É simples assim. Lixo entra, lixo sai. Agora, aqui está o problema. Seu cérebro tem um viés de negatividade. Ele foi projetado para procurar ameaças, não oportunidades. É um mecanismo de sobrevivência que funcionou bem quando precisávamos evitar predadores. Mas no mundo moderno, esse viés te mantém preso em um estado constante de medo e preocupação. E a mídia sabe disso. Eles sabem que notícias negativas prendem sua atenção. Então é isso que eles te dão. Constantemente. E se você não for cuidadoso, você vai começar a acreditar que o mundo é um lugar muito mais perigoso e sombrio do que realmente é. Então, o que você faz? Você protege seu input. Você se torna seletivo sobre o que permite entrar na sua mente. Você cancela notícias negativas. Você limita o tempo nas redes sociais. Você para de assistir programas que não te ensinam nada. E em vez disso, você enche sua mente com conteúdo que te eleva, te educa, te inspira. Livros de pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Podcasts que expandem sua compreensão. Conversas com pessoas que te desafiam a crescer. Isso é input intencional. E ele muda completamente como você pensa, sente e age. Agora vamos falar sobre associações. Jiro disse: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. E isso não é apenas uma frase motivacional. É um fato sociológico. Seu grupo de referência molda sua identidade, seus padrões, suas crenças sobre o que é possível. Se você passa tempo com pessoas negativas, reclamando constantemente, você vai começar a reclamar. Se você passa tempo com pessoas que não têm ambição, você vai perder sua ambição. Se você passa tempo com pessoas que não cuidam da saúde, você vai parar de cuidar da sua. E aqui está a parte mais insidiosa. Isso acontece tão gradualmente que você nem percebe. É como estar em uma boia inflável no oceano. Você acha que está parado, mas quando olha para cima, percebe que foi levado quilômetros para longe da costa. Você não sentiu o movimento, mas estava acontecendo o tempo todo. É assim que funcionam suas associações. Elas te influenciam subconscientemente. E antes que você perceba, você adotou os hábitos, as atitudes e as limitações das pessoas ao seu redor. Então, você precisa fazer uma auditoria das suas associações. Escreva os nomes das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Olhe para elas honestamente. Qual é a renda média delas? Qual é o nível de saúde delas?
Qual é a qualidade dos relacionamentos delas? Elas estão crescendo ou estagnadas? E agora faça a pergunta difícil. Essa é a direção em que eu quero ir. Porque você está indo para lá, quer perceba ou não. E se a resposta for não, você tem 3 opções. Primeira opção, dissociação. Cortar pessoas completamente. Isso é difícil. Especialmente se forem amigos de longa data ou até família. Mas às vezes é necessário. Você não deixaria seus filhos passarem tempo com influências negativas, então por que você permite isso para si mesmo? Segunda opção, associação limitada. Você não corta essas pessoas completamente, mas limita quanto tempo passa com elas. Você pode aguentar 3 minutos, talvez 3 horas, mas não 3 dias. Terceira opção, associação expandida. Você procura ativamente pessoas que já estão onde você quer estar. E passa mais tempo com elas. Essa terceira opção é a mais poderosa. Porque quando você se cerca de pessoas que estão jogando um jogo maior, você naturalmente eleva seu próprio jogo. Você começa a pensar maior, agir com mais ousadia, esperar mais de si mesmo. Não porque alguém te disse para fazer isso, mas porque é o que todo mundo ao seu redor está fazendo. Você absorve os padrões deles. E isso te transforma. Agora, você pode estar pensando, mas eu não conheço pessoas assim. Como encontro um mentor ou um grupo de pares de alto nível? A resposta é: você procura. Você vai a eventos onde essas pessoas estão. Você se junta a grupos, clubes, organizações. Você oferece valor antes de pedir qualquer coisa. E sim, isso requer esforço. Mas é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Porque uma única conversa com a pessoa certa pode mudar completamente sua trajetória. E se você não pode encontrar essas pessoas pessoalmente, você pode consumi-las através de livros, podcasts, vídeos. Darren Hardy passou milhares de horas com seu mentor Jim Rohn. Não pessoalmente. Através de programas de áudio. E isso mudou sua vida. Você pode fazer o mesmo com qualquer mentor que admira. Eles podem não saber que você existe, mas você ainda pode absorver sua sabedoria, adotar seus princípios e aplicá-los em sua própria vida. Agora vamos falar sobre ambiente. Seu ambiente físico tem um impacto enorme em como você pensa e age. Se seu espaço está bagunçado, sua mente vai estar bagunçada. Se você está cercado por desordem, você vai sentir desordem interna. Mas se você cria um ambiente que apoia seus objetivos, tudo fica mais fácil. Seu ambiente pode ser projetado para tornar boas escolhas fáceis e más escolhas difíceis. Darren Hardy compartilha uma história poderosa. Quando ele estava começando no setor imobiliário, ele não estava conseguindo resultados. Então ele começou a dirigir até Tiburon, uma das áreas mais bonitas e ricas da Califórnia. Ele não conhecia ninguém lá. Ele simplesmente se sentava e absorvia o ambiente. Olhava para as casas, sentia a energia, imaginava como seria viver lá. E isso mudou sua visão do que era possível. Ele começou a trabalhar mais, se esforçar mais, pensar maior. Eventualmente, ele comprou uma casa lá. Não porque conheceu alguém importante, mas porque o ambiente expandiu sua visão. Isso é o poder do ambiente. Ele molda suas aspirações. Se você está sempre em ambientes que refletem mediocridade, você vai aceitar a mediocridade como normal. Mas se você se coloca em ambientes que refletem excelência, você vai começar a perseguir excelência. Não porque alguém te disse, mas porque é o que parece normal naquele contexto. E ambiente não é apenas sobre onde você vive. É sobre como você estrutura seu dia, seu espaço de trabalho, sua casa, até seu carro. Cada um desses espaços pode ser otimizado para apoiar seus objetivos. Se você quer comer saudável, encha sua geladeira com comida saudável. Não confie em força de vontade quando há besteira na cozinha. Se você quer ler mais, coloque livros em todos os lugares onde você normalmente pegaria seu telefone. Se você quer se exercitar mais, deixe suas roupas de treino prontas na noite anterior. Pequenos ajustes no ambiente que removem atrito e tornam mais fácil fazer a coisa certa. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você tolera o que aceita. Se você tolera desrespeito, as pessoas vão te desrespeitar. Se você tolera mediocridade, mediocridade é o que você vai obter. Se você tolera um ambiente que não te serve, você vai continuar vivendo abaixo do seu potencial. Mas quando você eleva seus padrões, quando você decide conscientemente que certas coisas não são mais aceitáveis, sua realidade muda. Porque a vida se organiza em torno dos seus padrões. Então,
Aqui está o que você precisa fazer: audite suas influências. Olhe para seu input. O que você está consumindo todos os dias? Está te elevando ou te puxando para baixo? Olhe para suas associações. Com quem você está passando tempo? Eles estão te inspirando a crescer ou te mantendo pequeno? Olhe para seu ambiente. Seu espaço físico está apoiando seus objetivos ou sabotando-os? E então, faça mudanças. Corte o lixo. Limite as pessoas tóxicas. Crie um ambiente que torne o sucesso inevitável. Porque aqui está a verdade: você não pode controlar tudo o que acontece com você. Mas você pode controlar as influências que você permite em sua vida. E quando você controla suas influências, você controla seu destino. Aceleração: o momento em que você supera todos. Existe um momento em toda jornada de sucesso que separa os bons dos grandes. É o momento em que você atinge a parede. O momento em que dói. O momento em que cada fibra do seu corpo está gritando para você parar. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Elas param. Elas recuam. Elas dizem a si mesmas que fizeram o suficiente. Mas aqui está o segredo que poucos entendem: esse momento, esse ponto de dor máxima, é onde a mágica acontece. É onde a aceleração começa. É onde você não apenas alcança o sucesso, você o multiplica. Pense em Lance Armstrong subindo uma montanha no Tour de France. Frio. Chuva. Exaustão total. Ele está sozinho, sem sua equipe, enfrentando os melhores ciclistas do mundo. Ele está 32 segundos atrás dos líderes. Com apenas 5 milhas para o fim, depois de mais de 5 horas de escalada brutal. A maioria das pessoas nessa situação pensaria: eu fiz o meu melhor. 32 segundos é muito para recuperar. Mas Lance fez o oposto. Ele atacou. Ele se levantou no pedal e acelerou. E ele não apenas alcançou os líderes. Ele os passou. Ele abriu uma lacuna que ninguém conseguiu fechar. E venceu aquela etapa. Por quê? Porque ele entendeu algo que a maioria não entende. Quando você está sofrendo, todos estão sofrendo. E quem vence é quem está disposto a sofrer mais. Esse é o princípio da aceleração. Não é sobre trabalhar mais duro o tempo todo. É sobre saber quando empurrar além do seu limite, quando dar aquele esforço extra que multiplica seus resultados. É sobre reconhecer o momento da verdade e não recuar. Porque esses momentos não são obstáculos. Eles são oportunidades. Oportunidades para você se separar da multidão, para provar a si mesmo do que você é capaz, para transformar esforço linear em ganhos exponenciais. Vamos falar sobre musculação. Seu treino diz para fazer 12 repetições. Você faz as 12. Você cumpriu o plano. Mas o que acontece se, depois das 12, quando seus músculos estão gritando, quando você sente que não pode fazer mais nenhuma, você força mais 3, 4, 5 repetições? Essas repetições extras são onde o crescimento real acontece. As primeiras 12 te levaram ao seu limite. Mas as extras, aquelas que você faz além do ponto de conforto, são as que quebram as fibras musculares de uma maneira que força seu corpo a se reconstruir mais forte. Arnold Schwarzenegger chamava isso de princípio da trapaça. Não trapacear no sentido de fazer errado, mas permitir um pequeno ajuste na forma para espremer algumas repetições extras além do que você poderia fazer com forma perfeita. Eram essas repetições que o transformaram de bom em lendário. Agora pense nisso em termos de resultados compostos. Lembra do centavo mágico que dobra de valor todos os dias por 31 dias e chega a 10 milhões? O que aconteceria se você adicionasse apenas mais uma duplicação por semana durante esses 31 dias? Apenas 4 duplicações extras ao longo do mês. O resultado não seria 10 milhões. Seria 171 milhões. Você leu certo. 161 milhões de dólares a mais. Por 4 esforços extras. Isso é aceleração. Isso é o poder de ir além quando todos os outros param. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Aceleração não é sobre fazer 10 vezes mais trabalho. É sobre fazer apenas um pouco mais, mas no momento certo. É sobre exceder expectativas. É sobre fazer o inesperado. É sobre entregar mais do que foi pedido. Porque quando você consistentemente faz mais do que as pessoas esperam, você constrói uma reputação. E reputação multiplica oportunidades. E oportunidades multiplicam resultados. Pense em Oprah. Ela não é bem-sucedida apenas porque tem um programa de TV. Ela é bem-sucedida porque sempre excede expectativas. Quando ela dá presentes, ela não dá um carro para uma pessoa. Ela dá carros para toda a plateia. Quando ela apoia uma causa,
ela não apenas doa dinheiro. Ela transforma vidas de formas que ninguém esperava. Isso não é apenas generosidade. É estratégia. Porque toda vez que ela excede expectativas, ela cria um momento que as pessoas nunca esquecem. E esses momentos se compõem em lealdade, influência e impacto que duram décadas. Você pode aplicar o mesmo princípio em qualquer área da sua vida. No trabalho, quando seu chefe pede um relatório, você pode entregar o relatório. Ou você pode entregar o relatório mais análises extras, recomendações, e uma apresentação visual que facilita a tomada de decisão. Qual versão de você vai ser promovida? Nos relacionamentos, quando seu parceiro espera um jantar simples, você pode fazer um jantar simples. Ou você pode criar uma experiência memorável, com atenção aos detalhes, que mostra o quanto você se importa. Qual versão fortalece o relacionamento? Em vendas, quando um cliente espera um bom serviço, você pode dar bom serviço. Ou você pode surpreendê-lo com algo extra que ele não esperava, transformando-o em um defensor da sua marca. Qual versão constrói um negócio próspero? Aceleração também vem de fazer o inesperado. A maioria das pessoas zaga porque todos zagam. Se você quer se destacar, você precisa fazer o oposto. Darren Hardy compartilha como ele envia cartões de ação de graças em vez de cartões de Natal. Por quê? Porque todo mundo envia cartões de Natal. Sua caixa de correio está cheia deles. Mas quantos cartões de ação de graças você recebe? Provavelmente nenhum. Então, quando ele envia um, as pessoas prestam atenção. E ele não apenas envia um cartão genérico. Ele escreve à mão uma nota pessoal dizendo exatamente porque ele é grato por aquela pessoa. Isso cria uma conexão que um cartão impresso de Natal nunca criaria. Mesmo esforço. Impacto multiplicado. Richard Branson é outro mestre em fazer o inesperado. Quando ele lança um novo negócio, ele não apenas faz um comunicado à imprensa. Ele faz algo ousado. Ele pilota um balão de ar quente ao redor do mundo. Ele dirige um tanque pela Quinta Avenida em Nova York para lançar a Vardin Cola. Essas ações chamam a atenção de uma maneira que publicidade tradicional nunca conseguiria. E provavelmente custam o mesmo ou menos. Mas o impacto é multiplicado porque são inesperadas, memoráveis, faladas. Você não precisa de recursos enormes para fazer o inesperado. Quando Darren estava no setor imobiliário, todos os outros agentes ligavam para proprietários de listagens expiradas. Ele fez diferente. Ele dirigiu até a casa e entregou pessoalmente uma placa de vendido dizendo: "Você vai precisar disso se me contratar para assumir esta listagem." Não custou nada além de gasolina, mas aumentou drasticamente suas chances de conseguir a listagem. Por quê? Porque era inesperado. Porque mostrou iniciativa. Porque o destacou de todos os outros que estavam apenas fazendo ligações. Agora, deixe-me te contar uma história sobre alguém que não fez o inesperado e perdeu a oportunidade da vida. Um amigo de Darren, Alex, estava concorrendo ao emprego dos seus sonhos. Ele era um dos 12 finalistas. A empresa planejava entrevistar os candidatos locais pessoalmente e os de fora por videoconferência. Alex morava na Califórnia. O emprego era em Boston. Darren perguntou: "Quanto você quer esse emprego?" Alex respondeu: "É o emprego dos meus sonhos. Passei toda a minha vida me preparando para isso." Darren disse: "Então pegue um avião e apareça pessoalmente." Alex hesitou. "Não precisa. Eles vão voar os 3 finalistas para uma última rodada." Darren insistiu: "Se você quer estar entre esses 3, faça o inesperado. Voe agora. Mostre a eles o quão sério você é." Darren até sugeriu uma campanha de choque e admiração. Pesquise todos os envolvidos na decisão. Descubra seus hobbies, interesses. Envie livros, artigos, pequenos presentes. Entre em contato através da sua rede para encontrar conexões pessoais. Envie e-mails, textos, mensagens nas redes sociais. Seja agressivo. Sim, você pode perder 1 em cada 5 por ser muito agressivo. Mas vai ganhar os outros 4. Alex não seguiu o conselho. Ele não voou. Ele não se destacou. E não conseguiu o emprego. Nem chegou aos 3 finalistas. Mesmo sendo o candidato mais qualificado, sua falha em fazer uma impressão o custou a oportunidade dos sonhos. Contraste isso com outra história. Darren faz parte do conselho de uma empresa que precisava da aprovação de um congressista para avançar com um projeto importante. O congressista estava recusando, não por causa do projeto, mas por rixas políticas não relacionadas. Em vez de fazer lobby tradicional, que não estava funcionando,
eles mudaram de estratégia. Em vez de pressionar o congressista, eles foram direto para alguém que tinha influência real sobre ele, sua esposa. Através da rede deles, encontraram uma conexão com ela. Encontraram-na depois de um serviço religioso, se apresentaram e explicaram como o projeto ajudaria centenas de crianças em um bairro carente. Resultado: na terça-feira seguinte, o congressista havia aprovado. Inesperado. Eficaz. Multiplicador de resultados. Aqui está a verdade. Em nosso mundo barulhento e com déficit de atenção, fazer o esperado muitas vezes não é suficiente sequer para ser notado. Se você tem uma missão, um sonho, uma causa que importa, você precisa estar disposto a se destacar. Você precisa adicionar um pouco de audácia aos seus esforços. Não sempre requer dinheiro. Muitas vezes apenas requer coragem, criatividade e disposição para ser ousado. Então, onde na sua vida você pode acelerar? Onde você pode empurrar além do limite? Onde você pode exceder expectativas? Onde você pode fazer o inesperado? Porque esses são os momentos que transformam o esforço comum em resultados extraordinários. Esses são os momentos que separam você dos 99% que fazem apenas o suficiente. E quando você consistentemente encontra esses momentos e não recua, você não apenas alcança sucesso. Você o multiplica. Então aqui estamos. Você chegou ao fim. Mas não é realmente um fim, é? É um começo. Porque agora você sabe. Você sabe que o segredo nunca foi secreto. Você sabe que não é sobre grandes saltos, talentos mágicos ou sorte misteriosa. É sobre o efeito composto. Pequenas escolhas inteligentes, repetidas consistentemente ao longo do tempo, criando resultados que parecem impossíveis para quem está de fora. Mas você sabe a verdade. Você viu a matemática. Você entende a mecânica. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo, sentir uma onda temporária de inspiração e depois voltar aos mesmos padrões de sempre. Ou você pode decidir, agora mesmo, que os próximos 5 anos não vão parecer os últimos 5. Você pode decidir que hoje é o dia em que você para de perseguir atalhos e começa a construir momentum real. Você pode decidir que vai proteger suas escolhas, construir seus hábitos, controlar suas influências e empurrar além dos limites quando chegar o momento da verdade. Porque aqui está a realidade. Daqui a 5 anos, você vai estar em algum lugar. A pergunta não é se o tempo vai passar. A pergunta é o que você terá construído quando ele passar. Se você continuar fazendo o que está fazendo agora, você sabe exatamente onde vai estar. Mas se você aplicar o que aprendeu aqui, se você se comprometer com o processo, se você confiar no efeito composto mesmo quando os resultados não são visíveis, você vai olhar para trás e não vai reconhecer a pessoa que você era. Você vai estar mais rico, mais saudável, mais livre, mais realizado. Não porque teve sorte. Porque você fez escolhas diferentes. Então vamos começar agora. Escolha uma área da sua vida que você quer transformar. Apenas uma. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma. E comprometa-se a rastreá-la por uma semana. Apenas uma semana. Anote todas as suas escolhas nessa área. Se for dinheiro, rastreie cada centavo. Se for saúde, rastreie cada refeição. Se for produtividade, rastreie cada hora. Apenas observe. Traga consciência. Porque consciência é o primeiro passo para a mudança. E mudança é o primeiro passo para a transformação. E se este vídeo te deu clareza, se te mostrou algo que você não tinha visto antes, não guarde para você. Compartilhe. Envie para alguém que precisa ouvir isso. Porque quando você ajuda outra pessoa a crescer, você cresce. Quando você eleva outra pessoa, você se eleva. Esse é o efeito multiplicador da contribuição. E é uma das forças mais poderosas do universo. E se você quer mais conteúdo como este, mais estratégias que funcionam, mais princípios que transformam, inscreva-se neste canal. Não porque eu preciso de inscritos, mas porque você precisa de lembretes constantes. Você precisa de reforço. Você precisa ser puxado de volta para o caminho quando começar a desviar. E é isso que este canal faz. Nós não vendemos motivação vazia. Nós entregamos mecânica. Princípios que funcionam. Verdades que duram. Então inscreva-se. Ative as notificações. E comprometa-se a aplicar o que você aprende. Porque conhecimento sem ação é ilusão. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais execução. Você precisa fazer o trabalho. Dia após dia. Escolha após escolha. Hábito após hábito.
até que o efeito composto entre em ação e sua vida se transforme de maneiras que você mal pode imaginar agora. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Nós estamos construindo isso juntos. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. Até que estejamos tão à frente que olhar para trás nem faça mais sentido. Então vejo você no próximo vídeo. Continue empurrando. Continue crescendo. Continue compondo. Porque o melhor ainda está por vir.